Isso aconteceu em 21 de novembro de 1935. O vulcão Mauna Loa, no Havaí, com mais de 4.000 metros, entrou em erupção e a lava jorrou de uma fissura no topo. 6 dias depois, uma nova cratera surgiu na encosta norte do vulcão, fazendo a lava fluir em outra direção. O Observatório Vulcânico do Havaí acompanhava o ocorrido com atenção e preocupação. O fluxo não era incomum, mas isso só até o dia 24 de dezembro, quando, de repente, ele se dirigiu inesperadamente em direção à cidade de Hilo. Aqui está o fluxo, foto tirada em dezembro de 1935. E ele avançava a uma velocidade assustadora de cerca de 1,6 km por dia, chegando cada vez mais perto da cidade. Normalmente, durante uma erupção, ninguém pode fazer nada além de sair do caminho. Naquele ano, os cientistas decidiram enfrentar o vulcão e desafiar a força da natureza. Em 27 de dezembro de 1935, a Força Aérea dos Estados Unidos atacou o inimigo mais temível que já existiu, o vulcão havaiano. Lembro de agir sob o vídeo de dezembro, após o ataque da Força Aérea. A erupção do Mauna Loa, em 1935, causou uma crise pública, embora o vulcão já estivesse em atividade há pelo menos 700.000 anos, segundo os cientistas. Hilo, localizado no caminho da lava, é e segue como o maior assentamento e centro administrativo do condado do Havaí, além de ser a 4ª maior cidade do estado. Durante a erupção, viviam aqui entre 15 e 20 mil pessoas vulcão. Naquela época, o Havaí tinha cerca de 370.000 habitantes, então 20.000 já era considerada uma cidade grande. Não é de se surpreender que uma erupção tão próxima tenha causado tanta preocupação. A preocupação cresceu quando ficou evidente que a lava poderia atingir as nascentes do rio Wailuku, responsável pelo abastecimento de água em Hilo. Em resumo, era preciso agir rapidamente, por exemplo, explodir o vulcão. Tudo bem, não exatamente. Na verdade, não foi a primeira vez que pessoas cogitaram usar explosivos para desviar a lava. Mauna Loa é um vulcão hiperativo e, ao longo dos últimos séculos, os moradores da vizinha Hilo tentaram proteger suas propriedades dele das mais diversas maneiras. Por exemplo, no verão de 1881, os moradores da vila construíram pequenos muros de pedra, mas eles foram rapidamente engolidos pelo rio de lava em chamas. Por isso, a princesa Rutke Likolani, neta de Kamehameha, o primeiro fundador do Reino do Havaí, chegou ao local para rezar à deusa do vulcão. O fluxo de lava cessou, mas além das orações da princesa, existia um plano B. As autoridades locais prepararam dinamite para provocar uma explosão no início do fluxo. Naquela época não foi preciso, mas em 1935 foi necessário agir com decisão. Por isso, recorreram à aviação, especificamente ao Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos da América e não às Forças Aéreas. Mas esses são detalhes. A própria ideia foi criação de Thomas Jagar, fundador do Observatório Vulcânico do Havaí. Após consultar os colegas, Thomas Jagar concluiu que esperar não era opção. Jagar acreditava que explosivos destruiriam os tubos de lava e parariam o fluxo de magma. O primeiro plano dele era colocar toneladas de trinitrotolueno que poderiam ser levadas ao vulcão em mulas, mas havia muito pouco tempo. Que tubos são esses? É simples. Na lava, cria-se um corredor quando a superfície esfria, mas por dentro ainda há lava quente. Os fluxos de lava do vulcão Mauna Loa, assim como de outros vulcões, só conseguem percorrer grandes distâncias se os canais de lava existirem e estiverem funcionando. Esses sistemas de canais são frágeis e podem ser destruídos com explosivos. Se forem quebrados ou bloqueados, o fornecimento de lava será interrompido ou reduzido, o que também não é ruim. Com isso, Jagar chamou a aviação do exército em Oahu para atacar o vulcão. Na verdade, o cientista enviou um pedido aos militares americanos, perguntando se eles se importariam de lançar algumas bombas no vulcão, e descobriu que eles não se importavam. Em 26 de dezembro, 6 bombardeiros Keystone B-3A do 23 o Esquadrão e 4 LB, 6 do 72 o Esquadrão foram transferidos para Hilo, do aeródromo Luke Field, na ilha de Ford. Na foto, 3 bombardeiros Keystone B-3A do 23 o Esquadrão de Bombardeio decolam do aeródromo Luke Field. Cada um deles carregava 2 bombas explosivas Mark I de 270 kg cada uma, carregada com 136 kg de trinitrotolueno. Provavelmente você o conhece como trinitrotolueno. Outras 20 eram bombas sinalizadoras com pequenas cargas de pólvora negra.
Ao todo, 40 bombas foram preparadas para lançamento. Na foto, o avião é preparado para o bombardeio. Sob ele, uma das 20 bombas explosivas está no centro e 2 bombas sinalizadoras nas laterais. Elas serviam para mirar. Então, no dia seguinte após a chegada ao local, os bombardeiros começaram o ataque ao Mauna Loa. Por causa da carga útil, voaram a só 1.200 metros de altitude, que, lembro, permaneceu em erupção ativa o tempo todo. Um piloto do bombardeiro disse que as explosões lançaram lava tão alto que abriram buracos nas asas de tecido do avião. Mesmo assim, lançaram as bombas. 5 das 20 bombas caíram na lava derretida. A maioria das demais atingiu a lava solidificada nas bordas do canal. O coronel William C. Capp, o piloto que bombardeou o alvo inferior, relatou acertos diretos no canal. Ele viu uma camada de rocha vermelha derretida ser lançada a cerca de 60 metros e os destroços fazendo buracos em sua asa inferior. As bombas que atingiram a lava solidificada e cheia de bolhas na borda do fluxo criaram crateras de 6 a 7 metros de diâmetro e 2 metros de profundidade. O principal é que várias bombas destruíram os tetos finos dos tubos de lava, mas nunca houve material suficiente para bloqueá-los. Assim parecia uma explosão de bomba no Mauna Loa, vista de cima, perto da fonte de lava. Bombas caíram, a lava desacelerou, mas seguiu avançando. Às 10h de sábado, 28 de dezembro, ele seguiu para nordeste, entrando na reserva florestal a 31 quilômetros da Bahia. Os incêndios provocados pela lava eram visíveis na cidade e ameaçavam o abastecimento de água de Hilo. No sábado à noite, Zagar relatou a desaceleração do fluxo, mas não confirmou se era efeito do bombardeio anterior. Não há relato de novo fluxo na vertente bombardeada. O fluxo inicial parou à noite, mas voltou a avançar no domingo e seguiu em direção às cabeceiras do rio Wailuku. Na manhã de quinta-feira, 2 de janeiro de 1936, o fluxo de lava foi declarado extinto. A erupção de 1935 já havia acabado 6 dias após o bombardeio. Zagar acreditava que o bombardeio ajudou a interromper o fluxo. Ele afirmava que, em condições normais, a lava nunca para de fluir de forma tão abrupta. Anos depois, o cientista afirmou: o exército, em um dia, interrompeu o fluxo de lava que poderia seguir indefinidamente e causar danos incalculáveis à floresta, recursos hídricos e cidade. Após elogiar o exército pela prontidão e precisão na entrega das bombas, Zagar também foi reconhecido por seus experimentos bem-sucedidos e por salvar Hilo. Todos ficaram satisfeitos uns com os outros. Poucos sabem que o geólogo do Serviço Geológico dos Estados Unidos, Harold Stearns, estava no último avião que lançou bombas nas áreas-alvo. Stearns trabalhava no mapeamento da geologia e recursos hídricos dos vulcões de Maui, mas ao saber do plano de bombardear o fluxo de lava no Mauna Loa, ele foi para Hilo. Em 27 de dezembro, seu avião lançou 2 bombas que caíram a centenas de metros do alvo. O que nos importa é a avaliação dos alvos de bombardeio definida por Zagar. Stearns disse que as paredes do tubo parecem ter entre 7 e 15 metros de altura e estão profundamente no fluxo, então não haverá destruição. O nível da lava está baixo, criar uma barreira é eficaz, mas o alvo é muito pequeno. Em resposta à carta para Zagar, em janeiro de 1936, Stearns questionou a eficácia do bombardeio. Zagar disse que uma inspeção posterior revelou que o leito foi destruído pelo bombardeio e fluxos recentes passaram pela borda dos entulhos. Ele tinha certeza de que a destruição do túnel original atrasou o avanço da frente. O avanço médio da frente extrema nos 5 dias após o bombardeio foi de cerca de 300 metros por dia, enquanto nos 7 dias anteriores era de 1.600 metros por dia. Stearns manteve sua opinião. Em sua autobiografia de 1985-1986, houve uma coincidência. O chefe de Zagar, na época o superintendente do Parque Nacional do Havaí, E.D.G. Wingate, também estava cético. No dia após o bombardeio, Wingate escreveu ao comando do exército: ainda não podemos determinar o efeito do ataque aéreo. Eu duvido muito que isso consiga desviar o fluxo. Por isso, estou reconhecendo a área do fluxo para encontrar um local adequado no terreno para as forças terrestres atuarem. A expedição poderia atacar com sucesso o leito do fluxo usando dinamite ou outros métodos. No geral, as dúvidas eram totalmente compreensíveis. Algumas bombas não atingiram seus alvos e aquelas que caíram onde deveriam, aparentemente, não causaram as mudanças topográficas nas quais as pessoas apostavam. No relatório da UINGUEITA de dezembro de 1935, ele fez um balanço. Não é possível afirmar qual foi o impacto do bombardeio na interrupção da lava.
Sem dúvida, os fatos são interessantes e o Dr. DJAGGAR acredita que o experimento teve um papel. A maioria dos cientistas modernos apoia a conclusão de STERNS. Ainda não se sabe se o bombardeio realmente interrompeu o fluxo de lava do Mauna Loa em 1935. As pessoas seguem debatendo. Não se sabe se o bombardeio interrompeu o fluxo de lava em 1935, e muitos geólogos hoje duvidam disso, segundo o relatório do Serviço Geológico dos Estados Unidos da América. Mas a história não terminou aí. Em março de 2020, um turista explorando um tubo de lava no Mauna Loa encontrou duas bombas não detonadas que haviam sido lançadas sobre o vulcão. Há 85 anos, sim, durante aquela mesma erupção. Uma bomba estava semi-enterrada no solo destruído e outra projetava-se da parede do tubo de lava. Ambas estavam em uma parte remota da reserva florestal de Mauna Loa. Isso poderia ter se tornado uma sensação. Muitos meios de comunicação divulgaram essa notícia, mas houve algo que aconteceu muito antes. No final do verão de 1939, Zagar visitou os alvos do bombardeio de 1935. Ele descreveu sua experiência com as seguintes palavras. Uma característica impressionante da área bombardeada era a existência, rio acima de algumas crateras de bombas, de aberturas de túneis onde uma lava densa e pastosa jorrava formando montes. A destruição do túnel resfriou o líquido que avançava, de modo que ele mesmo se represou. Com 12 acertos em 16, não pode haver nenhuma dúvida de que o bombardeio interrompeu o fluxo. E aqui está aquela mesma bomba de 1935 presa no fluxo de lava que depois foi encontrada e fotografada. A foto foi tirada em 1977. Muito antes de o turista encontrar a bomba, e essa é uma das bombas marcadoras. Ela não continha carga, mas sobre ela escreveu Zagar em 1939. A bomba alada perfurou a crosta até a lava líquida e ficou intacta, com a frente apontando para baixo no túnel. Lá embaixo, ele achou uma bomba que não explodiu e ela foi descartada com segurança. E a bomba marcadora, ao que parece, foi descoberta 3 vezes, em 1939, 1977 e novamente em 2020. Alguns acreditam que ela deve ser deixada no local, intocada, simplesmente como um lembrete de que o desvio da lava pode ser técnica, econômica e socialmente inviável para a maioria das futuras erupções no Havaí. Encontrei informações de que o Departamento de Terras e Recursos Naturais planeja remover as bombas não detonadas para garantir a segurança dos turistas. E aparentemente para não preocupar ninguém. No entanto, o bombardeio de 1935 não foi o último na história do Mauna Loa. As paredes do canal de fluxo do Mauna Loa também foram bombardeadas em 1942. Novamente, não houve grandes consequências. Desta vez, o alvo eram as fontes do fluxo de lava. Não houve acertos diretos suficientes. 3 dias após o bombardeio de 1942, o cone de respingos que cercava a cratera principal desabou parcialmente devido a processos naturais e fez com que as fontes que criavam o fluxo principal parassem de se mover. Isso deu esperança de que os cones de respingos possam ser alvos para tentativas futuras de desviar a lava. E sim, eles tentaram fazer isso novamente. Como as munições, táticas e sistemas de entrega aérea mudaram muito desde 1942, a Força Aérea dos Estados Unidos da América realizou extensos testes com grandes bombas aéreas em Mauna Loa em 1975 e 1976. O objetivo era testar os novos sistemas para desviar lava. Lançaram 36 bombas em tubos, canais e fendas de lava. O cone de respingos. Durante os testes, ficou claro que os cones de respingos são realmente especialmente frágeis. Foi descoberto que o tamanho da cratera da bomba é inversamente proporcional à densidade da rocha atingida. Rochas menos densas formavam crateras maiores. Bombardeios aéreos modernos têm alta chance de sucesso e podem salvar Hilo se a cidade for novamente ameaçada pela lava. Como você já deve ter percebido, isso acontece com frequência. E embora alguns cientistas afirmem que bombardear vulcões é extremamente eficaz, outros dizem que isso só funciona sob as condições certas. Muitos fatores precisam coincidir. Desviar o fluxo de lava que ameaça uma área habitada é, em geral, muito difícil. Por isso, mesmo que o resultado do bombardeio pareça duvidoso, atacar um vulcão do ar ainda é algo discutido até hoje. A tecnologia avançou desde as tentativas anteriores, mas ainda há várias questões. Nas discussões sobre desviar a lava, Itália e Islândia são frequentemente citadas como lugares onde os fluxos de lava foram desviados com sucesso. Mas o que foi necessário para que tudo desse certo? Nas erupções na Itália e Islândia, retardar ou desviar a lava exigiu esforços caros e demorados por meses.
Os sucessos não foram resultado da construção de apenas uma barreira, da ruptura de apenas um tubo de lava ou da pulverização de água no fluxo de lava por apenas alguns dias. Essas ações exigiram esforços contínuos, e as pessoas não recuaram enquanto o vulcão estava em erupção. Vamos analisar os dois exemplos, começando pela Itália. O Monte Etna é um vulcão impressionante na ilha italiana da Sicília, famoso por sua atividade quase constante. Ele entra em erupção muitas vezes e com frequência. Desde o ano 1600 d.C., ocorreram pelo menos 60 erupções através das crateras laterais e inúmeras erupções no topo. A última erupção do Etna foi em 14 de agosto de 2024, lançando cinzas a 9,5 km de altura. Mas eu estou interessado em outra erupção, que durou de 1991 a 1993. Ela é considerada a erupção mais longa e mais intensa do Etna nos últimos 350 anos. Naquela época, a lava representava uma ameaça séria para a cidade de Zoferrana Etnea, com uma população de 9.500 pessoas, e as autoridades tiveram que buscar uma solução. Em 1983, uma pequena erupção motivou um teste de bombardeio dos fluxos de lava. Naquele ano, a rocha derretida inundou algumas terras agrícolas e se aproximou, mas não chegou à cidade próxima. Na época, as autoridades cederam à pressão pública e usaram explosivos pela primeira vez. Para maior precisão, os engenheiros caminharam até o vulcão com explosivos, planejando instalá-los em tubos próximos aos canais de lava. A lava queimou e deixou esses tubos incandescentes. Os engenheiros temiam que, ao colocar as cargas nos buracos incandescentes, elas explodissem prematuramente. Para evitar uma explosão, eles borrifaram água nos tubos, mas isso causou variações bruscas de temperatura, que deformaram o canal de lava, fazendo com que a rocha derretida transbordasse pelas bordas. Antes mesmo que fosse possível usar os explosivos, e embora eles tenham sido usados no final, o experimento de 1983 acabou sendo um fracasso. As explosões criaram um novo caminho para a lava, mas o fluxo continuou quase igual e o buraco se fechou sozinho. Mesmo assim, foi uma experiência valiosa que preparou os socorristas para quê? O que aconteceu quase uma década depois, quando o Etna entrou em erupção novamente? Em 1991, barreiras de terra foram construídas para conter a lava, mas foram logo submersas. Na primavera de 1992, a maior parte da lava fluía por tubos e, assim, não esfriava. Em determinado momento, os militares americanos foram chamados para ajudar, e então algo interessante aconteceu. Em vez de lançar bombas, eles escolheram blocos de concreto. Vários helicópteros pairaram sobre a claraboia, no tubo de lava, e usaram os blocos para criar uma barricada. Infelizmente, isso não ajudou. Mas a ideia era curiosa. Então, em maio de 1992, os engenheiros decidiram tentar uma tática parecida com a que usaram em 1983. Um motorista de caminhão basculante abriu um caminho seguro até o topo da montanha coberta de lava. Depois, equipes raspavam manualmente o material ao lado do tubo de lava, faziam buracos e colocavam explosivos. Desta vez, eles sabiam onde colocar os explosivos e usaram 7 toneladas de substância volátil para obter o resultado desejado. Depois acenderam muita dinamite e explodiram tudo. A maior parte da lava foi para canais artificiais, onde esfriou e endureceu. Algumas horas depois, o fluxo que ameaçava Zoferrana Etnea parou. A operação foi bem sucedida no geral. E a Islândia? Em janeiro de 1972, o vulcão Eldfjall, na ilha de Heimaey, entrou em erupção e expeliu inesperadamente lava. Nos 5 meses seguintes, bilhões de litros de água do mar foram bombeados por uma rede de tubos sobre a lava, para resfriar e retardar o avanço do fluxo ao único porto de Heimaey, essencial para a sobrevivência da ilha e a economia nacional. Já temos um vídeo sobre essa erupção. Se quiser, assista depois deste. O principal é que conseguiram realmente resfriar e parar a lava. Por quê? Essas duas tentativas de parar o fluxo deram certo, mas a do Havaí fracassou. Segundo especialistas, o sucesso no desvio do fluxo de lava depende de alguns componentes essenciais. O desvio da lava no Havaí foi um problema jurídico, político, técnico e cultural complexo. Um dos maiores problemas técnicos foi o tempo, tão crucial na Islândia e Itália. Com o fim das erupções, foi possível conter a lava. Se o vulcão seguir em erupção, e alguns permanecem assim por anos, qualquer tentativa de desviar o fluxo precisará durar muito tempo. Por exemplo, o vulcão Kilauea entrou em erupção em 3 de janeiro de 1983 e seguiu até 5 de setembro por 2 anos.
parar o seu fluxo. Ninguém nunca lidou com o desvio de lava em tal escala que Kilauea é realmente um vulcão impressionante. Desde o povoamento das ilhas, ele é o mais ativo dos 5 vulcões da ilha do Havaí e um dos mais ativos do mundo. A última erupção começou em dezembro de 2024, com fontes e fluxos de lava episódicos que continuaram até 2025. Isso acontece com ele sempre. As erupções do Kilauea têm até página própria na Wikipédia. Mas o que quero dizer é que todas as histórias de sucesso em parar o fluxo de lava estão relacionadas a vulcões que entraram em erupção por pouco tempo. Cada caso, como cada vulcão, é único e isso deve ser considerado. No que diz respeito às erupções do Mauna Loa, elas são tipicamente havaianas em sua natureza e raramente são intensas. Essas erupções geralmente começam com fontes de lava surgindo de uma fissura de vários quilômetros, mas acabam se concentrando em uma cratera, que vira o centro de erupção prolongada. Por isso, teoricamente, a operação para bloquear o fluxo poderia ter dado certo. Vulcanologistas ressaltam que tentar conter a força destrutiva de uma erupção depende, em grande parte, da vontade do vulcão. É verdade que, em menos de 100 anos, as bombas também se tornaram muito mais potentes. Bombas modernas seriam mais eficazes para conter vulcões? Há, por exemplo, a Massive Ordnance Penetrator, de 13 toneladas, uma bomba gigante feita para penetrar fundo na Terra e destruir. Ela ainda não foi testada contra objetos tão grandes quanto um vulcão. O verdadeiro problema é a câmara magmática do vulcão, que empurra lava continuamente sob a terra. Nenhum ataque nuclear conseguiria bloquear esse reservatório subterrâneo de rocha derretida. Se o vulcão continuar expelindo rocha, qualquer contramedida será só uma solução temporária. É possível adiar, mas o vulcão que deseja entrar em erupção sempre vence no final. No entanto, não é um empreendimento totalmente sem esperança. Sim, é impossível dominar um vulcão se ele não ceder. Mas desviar ou redirecionar o fluxo da lava pode ganhar tempo para a evacuação. Salvar vidas talvez seja o mais importante. Até logo!